Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos tratar hoje da questão 23 à questão 26. Vamos lá? Muito bem, a 23 ele começa a trazer a noção de espírito. Quando nós falamos espírito, nós devemos prestar atenção qual é o contexto. Precisamos prestar atenção no contexto porque espírito com E minúsculo é diferente de espírito com E maiúsculo. Nós vamos aprender isso ao longo dos nossos estudos, mas é importante nós já determinarmos essa diferença logo de início. Quando nós falamos de espírito com E minúsculo, nós estamos tratando do princípio inteligente da criação. Então, Deus criou o princípio inteligente da criação, o espírito com E pequeno, e criou a matéria, e criou o fluido cósmico universal. Deus, causa primária de todas as coisas, criou tudo, absolutamente tudo provém de Deus. Mas nós precisamos ter uma noção de forma mais facilitada para o nosso estudo de algumas subdivisões. Então, sempre que falarmos em espírito com E maiúsculo, aí você vai dizer, nossa, não tem como lembrar. Tem uma forma fácil de lembrar. Nós lembramos que o nosso nome nós escrevemos com letra maiúscula. Então, se eu vou escrever Letícia em algum lugar, o L será maiúsculo. Então, quando nós falamos em espírito com E maiúsculo, nós estamos falando especificamente das individualidades dos seres espirituais e não como um princípio inteligente da criação. Está bem? Então vamos lá. O que é espírito? Dizem os espíritos, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. Então, nós vamos ver depois, ao longo do tempo, matéria é matéria, princípio inteligente é princípio inteligente. Eles interagem, mas são coisas diversas. No 23A, pergunta Kardec, qual é a natureza íntima do espírito? Pô, aí já pegou difícil, né? Nós não temos a capacidade de entender intimamente o espírito. Então ele diz assim, não é fácil explicar usando a linguagem humana. Nós sabemos que nós ainda estamos caminhando nessa evolução. Não temos a capacidade de entender profundamente. Mas o que nos importa saber é que nós somos emanados desse princípio inteligente. Então, o espírito com E minúsculo que dá aso ao espírito com E maiúsculo. Então vai dizendo aqui, o espírito não existe para os homens. Os homens aqui, né? A gente é encarnado nesse momento, a gente não tem a capacidade de perceber o espírito, né? E visto que não é uma coisa palpável. Mas para nós ele é alguma coisa, lógico, os seres que estão desencarnados, eles têm uma visão diferente da nossa, né? Nós só vemos com os sentidos. Tanto é que se nós estivermos encarnados e formos cegos, nós não vamos ver nada. E se nós estivermos encarnados e formos médiums, a gente vai ver tanto quanto os espíritos. Então, quando eu tô falando aqui espírito, eu tô falando do desencarnado, né? Porque nós também somos espíritos, com E maiúsculo, encarnados, mas também somos, né? O fato de estar desencarnado ou encarnado significa que nós estamos com uma roupagem diferente, mas continuamos sendo espíritos. Muito bem. Aí ele vai dizendo aqui, não é porque a gente não vê ou não sabe que não existe. Isso pra gente, né, que nós que somos da doutrina espírita, é muito tranquilo. Nós já temos a certeza absoluta que a vida segue, que a vida continua e que nós continuamos a ser quem somos, mesmo quando desencarnados. Muito bem, o espírito é sinônimo de inteligência? Ou a inteligência e o espírito é a mesma coisa? Lembrando que nós estamos falando aqui de princípio inteligente. Para nós, nesse momento da encarnação, é a mesma coisa. Necessariamente a mesma coisa? Não, não é. Mas dentro da nossa capacidade de compreensão e da nossa linguagem muito restrita para explicação dessas coisas que nós mal conseguimos iniciar os estudos, é muito difícil. Então, se a gente pensar em princípio inteligente da criação, inteligência, tá bom, já tá ótimo. O que a gente não pode esquecer é que Deus é a inteligência suprema. Então, ele é o mais inteligente de todos. É a maior inteligência do universo, é sempre Deus. E Deus é causa primária de todas as coisas. Então, tudo que vier depois vem dele, vem perfeito porque vem dele, mas está abaixo dele. Sempre. Certo? Aí segue aqui. O espírito é independente da matéria?
ou apenas uma de suas propriedades, assim como as cores são propriedades da luz e o som do ar. Gente, espírito e matéria são coisas diferentes, são os princípios, né? Nós temos um triângulo, Deus, né? Como um triângulo como a formação de tudo, né? Então Deus acima, abaixo nós temos a matéria e o espírito com E minúsculo. Só que, gente, nós ainda não temos essa capacidade, mas já sabemos que, conforme o espírito vai se depurando, a matéria do espírito, enquanto no plano espiritual, é mais quintessenciada. Vocês lembram? Perispírito? Então, é uma matéria. Não é uma matéria como a mesa, como a cadeira, mas é uma matéria. E por isso que nós, enquanto encarnados, se formos médios, temos a capacidade de ver espíritos desencarnados. Por quê? Porque ainda assim eles têm alguma matéria. Mas nós já aprendemos numa literatura vasta, né, de Chico Xavier. Se nós pegarmos aquela coleção de André Luiz, nós vamos sabendo, estudando, nós vamos percebendo que conforme os espíritos vão evoluindo, essa matéria fica praticamente zero, né? E aí se mantém a individualidade, mas a individualidade do espírito com E maiúsculo, que é uma luz, é uma chama, é um fogo, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas pra gente pensar nisso agora é um pouco esquisito. Mas conforme nós formos evoluindo na nossa vida, nós vamos conseguir ter essas percepções. O que nos importa saber hoje, né? Terra, 2021, planeta oh meu Deus do céu, expiação e prova. Nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber que espírito com E minúsculo e matéria são coisas diferentes, mas ambas derivam de Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de tudo que há no universo. Muito bem. Aí ele vai dizendo aqui, para que o espírito se manifeste, é necessária a sua união com a matéria? Aqui, na Terra, enquanto nós estamos aqui, sim. Mas nós vamos perceber que conforme esses espíritos evoluem, não há mais essa necessidade. Né? Quando nós estudamos o início do espiritismo, isso então era mais bem determinado, né? As mesas girantes, as batidas na parede, as batidas na porta, que demonstravam que havia inteligência por detrás do fenômeno material, né? Que era o som, que era a batida, que era a mesa girando. Mas isso era só para comprovar um ponto. Hoje nós não temos mais a necessidade de comprovação desse ponto. Nós já estamos tranquilos em saber que os espíritos seguem o seu rumo à perfeição, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Isso não nos importa. O que importa saber neste momento é que são coisas diferentes, mas todas estão abaixo de Deus. Então, é necessária a matéria? No nosso momento, do nosso mundo, sim. Mais para frente, não será necessário. Muito bem. Podemos imaginar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Claro, né? Nem tudo que é matéria tem espírito. Você concorda? Que você tem, por exemplo, esta mesa aqui que está atrás de mim. Ela é matéria. Ela tem espírito nela? Não, não tem. Ela é só a matéria. Ah, agora se ela estivesse lá em 1850 e pouco, estivesse se comunicando e os espíritos estivessem utilizando ela para uma comunicação, aí ela teria uma ligação. O contrário, não é assim. A maior parte dos nossos itens materiais como conhecemos são inertes, né? Não tem um fundo inteligente, um princípio inteligente atrás disso. Mas o contrário é verdadeiro, porque os espíritos puros não necessitam mais da matéria. Por que não? Porque não estão no momento ainda de espiar, de provar. Já fizeram tudo isso. E agora eles são perfeitos relativamente, como os espíritos puros são, e que nós temos como melhor exemplo o Mestre Jesus. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!